Bom, agora sim, professor, a sua palavra. Bom ministro. Chegou mais uma pessoa e aí eu vou aguardar mais um pouco. Quem não estiver chegando, eu entro em contato com o e-mail para saber o motivo. Tudo bem? Ok, obrigado. Então, boa tarde a todos. Então, meu nome é Jorge Brandão, né? E estarei ministrando esta breve oficina sobre geometria e deficiência visual. Bom, como eu tinha me preparado para a gente ter um evento presencial, então pensei, para tentarmos manter mais ou menos o que a gente tinha pensado, né, programado, uma sala de aula. Então, eu estou aqui numa sala de aula, às minhas costas tem um quadro branco que está escrito, já já vou descrever o que se encontra escrito neste quadro branco. E, repito, como eu estou numa sala de aula, tá certo? Então, se estamos numa sala de aula, é para a gente se movimentar, não é isso? Pois bem, já que a gente vai falar sobre geometria e deficiência visual, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um recorte. Qual recorte? Que geometria a gente pretende abordar? Qual é o meu público? Porque quando a gente fala deficiência visual, nós temos pessoas com baixa visão ou pessoas com cegueira. E no caso das pessoas com cegueira, nós temos aquelas que são cegas congênitas ou aquelas com cegueira adquirida, de repente, por ocasião de um glaucoma ou por ocasião de algum acidente, enfim. Então, quando a gente, repito, vai falar sobre determinado assunto, temos que delimitar este assunto. Então, o meu assunto em questão, no tocante à geometria, será aquela geometria do ensino fundamental 2, tá bom? Mas antes de falar sobre a geometria do ensino fundamental 2, já que a gente falou da pessoa com deficiência visual, então vamos pensar um pouquinho na pessoa cega. Em geral, a pessoa cega que vai se locomover de uma maneira independente, ela precisa das chamadas técnicas de orientação e mobilidade. Pois bem, estou ficando em pé, vou me afastar um pouco da câmera, certo? E quando a gente fala da orientação e mobilidade, a pessoa cega vai ter, em geral, à sua disposição uma bengala longa. Então, estou abrindo aqui uma bengala longa, tá certo? E as estratégias de orientação e mobilidade consistem basicamente no seguinte: a pessoa com deficiência visual, quando for romper a marcha, ela tem que estar na posição vertical, isto é, ela não pode estar inclinada para frente ou inclinada para trás, nem pouco inclinada para os lados. Ela tem que estar na posição vertical, ela tem que estar ereta. Os seus pés têm que estar apontados para frente. Então, você já vê agora. Tá certo? Meus pés apontados para frente. Mas por que isso? Porque quando a pessoa for se locomover, ela tem que ter alguns referenciais, como, por exemplo, andar paralelo à parede, andar paralelamente ao meio fio, ou então ela tem que se locomover perpendicularmente a uma praça. Então, note, quando falamos que a pessoa tem que estar na posição vertical e ela tem que se deslocar paralela ou perpendicularmente a uma rua ou a um dado referencial, notem que esses termos, paralelo a, perpendicular a, são, na verdade, termos matemáticos. Então, um dos precursores das técnicas de orientação e mobilidade, estou fazendo um pouquinho de história, né? Até a Segunda Guerra Mundial, nós não tínhamos técnicas padronizadas. O que a gente tinha era, para cada país, tinha algum conjunto de habilidades que eram desenvolvidas para as pessoas com deficiência visual se locomoverem. Após a Segunda Guerra Mundial, por ocasião de vários veteranos da guerra terem perdido a visão, então um médico e matemático
americano, Hoover, desenvolveu as chamadas técnicas de Hoover, onde ele faz uso da orientação da bengala longa para ensinar a orientação e mobilidade. A gente não vai aprofundar aqui o assunto, mas o que a gente quer mostrar é o seguinte: quando a pessoa cega vai romper marcha, a bengala longa tem que estar centralizada. Uma ideia de centralizar, se você for destro, né? Pega o seu dedinho da sua mão, coloca no umbigo e coloca o dedo indicador apontado para frente. E tenta colocar a bengala na sua mão nesse sentido. Pois, o ângulo entre o braço, cotovelo e antebraço tem que ser em torno de 60 graus, ou 120 graus. Por que 120 graus? Porque o braço vai ficar relaxado, ou seja, você não corre o risco de ter dores ao se locomover no seu ombro ou no seu cotovelo. Então, o ângulo entre braço e cotovelo entre braço tem que ser em torno de 120 graus e a bengala vai ser locomovida ou deslocada 60 graus para a direita, em relação ao seu centro, e 60 graus para a esquerda. E aí você começa, então, a se locomover. Note, a abertura, o ângulo, tudo isso estamos falando de matemática. Então, a pergunta que se faz é: como é que a pessoa com deficiência visual vai imaginar o ângulo de 120 graus? Como é que ela vai construir o conceito do ângulo de 60 graus? Aliás, falando-se em conceitos, bora fazer aqui 2 pequenos testes para saber se de fato vocês estão entendendo o que eu estou argumentando. Quando eu pergunto qual o formato de uma bola, o que é que vem à mente? Qual o formato de uma pirâmide? O que é que vem à mente? Pois bem, para aqueles que já enxergaram, possivelmente eles vão responder errado. Opa, responder errado como? O formato de uma bola seria uma esfera. Olha, o formato de uma pirâmide seria de uma base quadrada, né, tipo aquelas que tem lá no Egito. Bom, aí nós temos um problema. Qual é o problema? Primeiro, o problema foi a pergunta. No momento que eu falo qual o formato de uma bola, eu tenho que ter em mente o tipo de bola e o tipo de cultura que eu estou me referindo. Se eu estiver falando, por exemplo, para americanos, a bola que eles vão falar é esse formato. É o formato de um elipsoide. Tá certo? Formato de um elipsoide, ou seja, não é uma esfera. Se eu estiver falando de pirâmides, ora, se a criança tiver muito contato, por exemplo, com alguns tipos de sorvete, cuja casquinha é uma pirâmide, nem sempre a pirâmide vai ser de base quadrada, pode ser de base retangular, pode ser de base triangular. Nesse caso, se for uma pirâmide de base triangular, onde as distâncias são todas iguais, nós vamos ter, né, um outro tipo de nomenclatura. Traduzindo e resumindo, a minha pergunta inicial, qual o formato de uma bola, ela não está coerente. Assim, quando eu vou fazer o uso de conceitos dentro da matemática, tenho que saber se estes conceitos são ou não são bem compreendidos e bem assimilados pelos meus alunos. Então, pois bem. Então, antes de começarmos a falar, né, propriamente sobre nossa aula, deixa eu só mostrar aqui uma coisinha para vocês. Então, repito, o nosso foco hoje, primeira parte, vai falar sobre a orientação e mobilidade, já vou aprofundar um pouquinho mais, e a segunda parte vai ser sobre os conceitos geométricos. Bem, alguém pode perguntar, e por que a matemática é importante e é interessante de ser aprendida também para pessoas sem acuidade visual ou pessoas com a deficiência visual? Bem, vou citar aqui para vocês 3 matemáticos cegos enquanto jovens e que têm grande produtividade no nosso campo de saber, ou seja, na matemática. Da época do Isaac Newton, não sei se você lembra do Isaac Newton, aquele que estava debaixo de uma macieira, quando caiu uma maçã na cabeça dele, e aí ele começou a ter ideias brilhantes. Bom, lendas à parte, do tempo de Isaac Newton, nós temos o Nicholas Sanderson.
ele cegou aos 2 anos de idade. Bom, Nicholas Sanderson era professor de física. Até aí tudo bem, né? Só que ele ensinava justamente a parte de óptica. Peraí, óptica? Precisava ver cores. Só que ele não precisava ver para crer. Crendo nos conhecimentos científicos da época, conseguia perceber os tipos de cores, os tipos de ondulações e os tipos de equações. Então, Nicholas Sanderson, ele que chegou aos 2 anos de idade, desenvolveu um material que a gente pode chamar de pré-geoplano. Já já a gente aborda mais sobre o que é o geoplano hoje em dia. Bom, isso aqui foi na época do Isaac Newton. Um outro matemático que chegou enquanto jovem foi o Lev Potriagin, um matemático russo. Esse matemático russo, né, um grande destaque, na verdade, não é bem para ele, mas sim para a mãe dele, a Tatiana Potriagin. Por que esse destaque? Ela era matemática? Não. A Tatiana, ela lia para o Potriagin e ela, ao seu jeito, ao seu modo, ela conseguia adaptar a simbologia matemática para que o Potriagin viesse a entender. Por exemplo, o símbolo de pertence, ela falava do é recheado, ou estar contido, ou contém, ela colocava o C graúdo, enfim, era como se fosse um tipo de professor itinerante para o Lev Potriagin. Potriagin, que, por sinal, o seu grande destaque está no assunto equações diferenciais. Você vai dizer, equações diferenciais, repito, a partir da mãe dele, mas também tem os seus ferramentais que foram lá desenvolvidos, que a gente apresenta. E o último matemático que ainda chegou enquanto jovem foi o Bernard Morin. Em termos de idade, Nicholas Sanderson chegou aos 6 anos de idade, Potriagin chegou aos 14 e o Morin chegou aos 2 anos de idade. O Bernard Morin, ele é muito conhecido por conta da eversão da esfera. Você colocar aí no Google ou no YouTube, você vai ver um pouquinho como é que é essa ideia da eversão da esfera. E em que consiste a eversão da esfera? A eversão da esfera consiste no seguinte: imagine uma bola. Lembrando que não precisa mais ser uma bola esférica, não é isso? Imagine uma bola. Seria possível a parte de fora da bola ser colocada para dentro e a parte de dentro ser colocada para fora sem cortar a bola? Resposta: de acordo com a nossa matemática, do jeito que ela é cartesiana, não temos condições. A não ser que a gente faça uma deformação no espaço. Alguém pode dizer, como um matemático é doido, né? Deformar o espaço, para que isso? Bom, como é um ramo da matemática chamado topologia, e a gente não vai abordar sobre topologia aqui, basta apenas dizer que muitas máquinas de hemodiálise, muitos outros aparelhos utilizam a ideia da topologia. Como assim? Fala topologia, não é topografia, tá bom? Como assim? Na máquina de hemodiálise, o seu sangue vai circular pela máquina, mas não vai ter contato, aspas, com o ambiente externo. Imagina, por exemplo, também uma outra pessoa que esteja no submarino. Quando ele, de repente, achar que está muito sufocado, ele não vai abrir a escortilha do submarino em alto mar para respirar um ar puro. O próprio ar tem que estar circulando. Então, essa parte, ou seja, tanto do submarino quanto das máquinas de hemodiálise, elas têm como princípio ativo esse ramo da matemática chamado de topologia. Bom, e hoje? Será que ainda existem matemáticos sérios produzindo o que estes que eu citei para vocês produziram e tendo ainda facilidade de compreender a matemática sem a necessidade de ver para crer? Resposta: sim. Fica para vocês pesquisarem. Um professor de matemática lá na Universidade de Bolonha, na Itália, e aqui no Brasil temos um professor lá em Tocantins, no Instituto Federal de lá. Tá ok? Pois bem, então, para quem está chegando agora, a gente está falando, né, a priori, sobre o recorte. Qual o recorte que estamos fazendo? Nós vamos falar geometria, mas qual geometria? Aquela geometria lá do ensino fundamental 2. Ou seja,
vai falar um pouquinho sobre produtos notáveis, sobre quadrado da diferença, quadrado de uma soma, esboço de gráficos, tá bom? Sempre tentando interdisciplinarizar o nosso conteúdo. Então, o nosso recorte da geometria é esse, o ensino de matemática no ensino fundamental 2, tá bom? Quando a gente fala de deficiência visual, pode ser, no caso, tanto a pessoa com cegueira, seja esta congênita ou adquirida, quanto pode ser para baixa visão, tá bom? Pois bem, então a gente citou há pouco tempo 3 matemáticos que cegaram enquanto jovens, mas que tiveram uma grande produção. Nicholas Sanderson, Paul Triagin e Bernard Morin. Bom, o Nicholas Sanderson, repito, que é da época do Isaac Newton, ele desenvolveu uma ferramenta que a gente pode chamar de pré-geoplano. E o que é um geoplano? Um geoplano é uma tábuazinha de madeira, vou mostrar para vocês, certo? Uma tábua de madeira, onde você vai colocar pinos ou pregos equidistantes, tanto na horizontal quanto na vertical, tá bom? Então, isso aqui é um geoplano. Bom, qual é a utilidade do geoplano? Dentre outros fatores, como calcular áreas de polígono e outras coisas, é uma maneira que a gente tem para representar gráficos. Por exemplo, vou apresentar aqui para vocês o gráfico da velocidade pelo tempo. Ué, por que esse gráfico é importante para nós? Repito, a gente quer argumentar conteúdos não só exclusivos para a matemática, mas queremos que esses conteúdos sejam entrelaçados com outros ramos do saber, com a física, com a química, por que não com a história e com a geografia? Você vai dizer, e dá para intercalar matemática com geografia? Dá. Quando você, por exemplo, pega as ideias do Malthus, onde a população cresceria em progressão geométrica e os alimentos cresceriam em progressão aritmética. O que é uma PA? O que é uma PG? Tá bom? Então, vamos lá. Então, para tentar começar o contexto, tá certo? Eu tenho aqui, repito, o gráfico de velocidade pelo tempo. Então, vou descrever o que a gente fez. A gente traçou um sistema de coordenadas cartesianas, ou seja, o eixo da vertical estamos atrelando à velocidade, o eixo horizontal estamos atrelando ao tempo, e estamos pensando aqui no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, nós temos aqui o esboço do gráfico. Bom, nós sabemos que a inclinação desta reta representa a aceleração. E essa área, acima do eixo dos tempos, abaixo da curva, e limitada lateralmente por T0 e T1, isso aí vai te fornecer a função de deslocamento. Ou seja, a gente demonstra, repito, pela inclinação da reta, que a fórmula da velocidade será a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, e demonstra-se, né, que a área vai te fornecer a função de deslocamento. Ou seja, S será igual a S0 mais V0T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Bom, agora é onde entra aquilo que eu quero me propor a fazer com vocês. Como é que um aluno com cegueira, ou melhor falando, vamos pensar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho aqui da experiência que a gente teve ao longo do tempo. Como é que se eu estou com um aluno incluído em sala de aula, então eu devo desenvolver técnicas e estratégias que contemplem esse aluno, mas que também, de certa forma, contemplem os outros alunos. Com efeito, gente, ao falarmos aluno ou pessoa com deficiência, ou então aluno com necessidades especiais, será que aquele aluno que de repente está sofrendo depressão não está naquele momento com necessidades especiais? Será que aquele aluno que não tem problemas de visão, mas tem, de repente, alguns problemas de locomoção, também não tem problemas com necessidades especiais, não precisa de um atendimento especializado? Então, a estratégia é, como é que eu posso estabelecer uma linha de raciocínio que contemple alunos, tanto que tenham deficiência visual, quanto que não tenham deficiência visual?
Então, a primeira pergunta é, ao escrevermos uma equação horária dessa maneira, S igual a S0, onde S0 é constante, V0t, A sobre 2t ao quadrado. Será que meus alunos entendem o que é o significado de t ao quadrado? Entendem o que é que significa A vezes t? Bom, então é isso que a gente vai fazer. Mas antes de falar sobre isso, vamos voltar um pouquinho à ideia da orientação e mobilidade. Tá bom? Voltando um pouquinho à orientação e mobilidade. A pessoa cega, quando vai se locomover em público, ela faz uso da bengala longa. Em geral, a bengala longa, ela possui hastes que são do mesmo tamanho, ou seja, quando você desmonta a tua figura, ou a tua bengala, você vai notar que esta parte de baixo, que possui a ponteira, com essas partes intermediárias, todas elas são do mesmo tamanho, tá certo? Todas elas são do mesmo tamanho. Sim, alguém pode perguntar. E daí? Bom, e daí que é o seguinte. Voltando à nossa fala inicial. Quando a pessoa com deficiência visual, ou mais precisamente for fazer uso da bengala longa para andar em público, ele fica na posição vertical. Em geral, né, seus pés têm que estar juntos e apontados para frente. O ângulo entre o braço, o cotovelo e o antebraço tem que ser em torno de 120 graus. A bengala tem que estar centralizada. E aí ele vai deslocomover somente o seu punho e, consequentemente, a bengala, 60 graus para a esquerda, 60 graus para a direita, 60 graus para a esquerda, 60 graus para a direita, e aí começar a se locomover. Pois, eu sei, Professor Jorge? ou comecei internamente. Aí, tudo que eu vou, como a gente está, sem perguntas. Tudo que eu vou falar aqui, vocês estão me ouvindo? Está tudo bem? Sim, sim, perfeito. Deu uma Agora travadinha, sim. mas... Beleza. Então, tudo que eu vou falar aqui, gente, eu tinha preparado uma apostila, né, que pensou que o curso fosse ser presencial, então, desde o ano passado, a apostila já está preparada. Então, vocês podem mandar depois um e-mail para mim pedindo essa apostila, que eu encaminho sem nenhum ônus para vocês, tá bom? Então, Professor? tudo que eu vou falar aqui tem uma preparação, tem uma apostila preparada, tá bom, gente? E outra coisa, se precisarem fazer alguma pergunta, podem interromper, tá bom? Pois bem. Então, como é que o aluno entende, né, os 60 graus, 90 graus? Se o meu e-mail, depois eu vou pedir para o Matheus postar para vocês, tá bom, Matheus? Pode colocar os dois e-mails, tanto o alternativo quanto o oficial. Né? Tá, ok. Eu falo oficial alternativo, porque é uma da instituição que eu trabalho, e o outro que é o e-mail particular, tá bom? Então, o Matheus depois posta para vocês. Mas, enfim, como é que o aluno constrói essa ideia do ano? Pois bem, a gente demonstra, e isso, repito, essa demonstração é facilmente indicada nesse material que a gente preparou para vocês, que a soma dos ângulos internos de um triângulo, estou falando da geometria euclidiana. Então, a soma dos ângulos internos de qual ele é 180 graus. Tá? Ou 80 quilos, ou folha de EVA, ou cartolina, gera um triângulo qualquer, aí você pode, a partir de um ponto do centro, né, recortar esse teu triângulo, onde, após o recorte, ao juntarmos os três ângulos de dentro, você vai notar que esses três ângulos internos volta vale 360. Logo, o ângulo de uma volta 360 e o ângulo de meia volta mais manipulando. Como os três juntos
formam 180, né, porque a soma dos ângulos internos é igual a 180. Só isso? Não. Quando as hastes têm os mesmos tamanhos, os mesmos comprimentos, as mesmas medidas, então esse nosso triângulo é um triângulo equilátero. Ora, o que significa esse triângulo ser equilátero? Que além dos três lados serem iguais, os ângulos internos são todos iguais. Ora, se os ângulos internos são todos iguais, e como a soma deles é 180, é porque cada ângulo vale 60 graus. Sim, né? Cada ângulo vale 60 graus. Ora, esse ângulo aqui de dentro vale 60. Logo, o ângulo de fora corresponde a 120 graus, porque esses dois ângulos juntos, né? Fazer aqui uma descrição, que eu não sei se tem alguém com deficiência visual assistindo. A ideia é o seguinte: estou pegando a bengala longa, e essa minha bengala longa ela tem 4 hastes, ou 4 varetas, como prefiro. Tá bom? Peguei 3 delas, dobrei, de tal maneira que eu gerei um triângulo. Como assim dobrei? A minha ponta, né, eu acabei colocando justamente na interseção da primeira das hastes, que é onde tem onde a gente coloca a mão, com a Professor Jorge. um triângulo com este ângulo que está por fora do triângulo, esses dois, pois não. Não, então é só para. Vocês estão me ouvindo, gente? Sou. Também, estou ouvindo aqui. André, você tem deficiência visual? Você enxerga? Não, eu enxergo, mas eu tenho um filho de 6 anos que é deficiente visual. Ah, tá ok. Então, é tudo que eu estou falando aqui, porque depois que eu repito, né, a gente tem a apostila, a gente vai mandar para vocês depois, tá bom? Então, se tiver alguma dificuldade na imagem, ou seja, a gente ia colocar algumas pessoas vendadas, né, para a gente vivenciar esta oficina. Porque, já dizia meu avô, falar até papagaio fala. Aliás, repete, né? Então, para a gente vivenciar bem. Pois bem, então, ó, esse ângulo de fora do meu triângulo, junto com o ângulo de dentro, eles dois formam um ângulo de meia volta. Ora, o ângulo de meia volta tem 180 graus. Como o de dentro vale 60, segue-se que o de fora vale 120. Você vai dizer, pronto, construímos o 120, mas como é que a pessoa com deficiência visual, ao fazer a locomoção, vai construir o 120? Então, a gente pegou, né, a ideia dessa bengala, mas também você pode pegar 3 canetas do mesmo tamanho, 3 palitos de picolé, você pode pegar 3 gravetos, importante que seja do mesmo tamanho. Aí você forma o triângulo equilátero e completa com o ângulo lá de fora, né? Então, o que a gente fez? A gente colou isso daqui numa folha de EVA e recortou a folha. Quando a gente recortou a folha de EVA, esse ângulo, dá para você perceber, ó, braço, cotovelo, antebraço, esse é o ângulo de 120 graus. Então, confeccionamos este ângulo, essa abertura com o EVA, tá bom? Eu opto pelo EVA, mas pode ser outras coisas. E a pessoa fica usando no seu corpo, até para construir bem esse conceito. Repito, por que tem que ser os 120 graus? Porque se você colocar um ângulo maior ou menor, você tende a levantar o ombro. E levantando o ombro, a tendência é que, durante a sua locomoção, o ombro venha a doer e, por conseguinte, você vai cansar mais rapidamente. Tá certo? Então, a gente usa, inicialmente, as técnicas de orientação e mobilidade para trabalharmos os conceitos de ângulos, tá bom? Os conceitos de paralelismo e os conceitos de perpendicularismo. Pois bem, voltando aqui um pouquinho ao nosso geoplano, tá certo?
Então, lembrando, o geoplano, hoje em dia, ele é uma tábua de madeira, tá certo? Ele é uma tábua de madeira, e a gente coloca pinos ou pregos equidistantes, tanto na horizontal quanto na vertical. Ou seja, você pode fixar 2 centímetros, 3 centímetros, deixa eu mostrar aqui o fundo para vocês verem. Ó. Tá bom? Os pontos e a distância é a mesma. Por que isso? Porque a gente trabalha a ideia do sistema de coordenadas. Então, isso daqui foi pensado na época do Isaac Newton por Nicholas Sanderson, onde ele trabalhava a ideia de óptica. Então, ele fazia construções geométricas usando um material muito parecido com esse daqui. É claro que essa aqui é uma versão mais atualizada. Então, você pode fazer isso, né? Ou seja, com pinos, com pregos, como, se você quiser, você pode adquirir em lojas especializadas, tá bom? Opa, vou esconder aqui o nome, né? Você pode adquirir em lojas especializadas. Nós temos os geoplanos, tanto de formato tradicional, tá certo? Eles equidistantes. Você pode também ter o geoplano circular, entre outros. Pois bem, então a gente quer abordar, e esse é o nosso foco da nossa aula de hoje, como é que eu vou construir, né, a fórmula da função de deslocamento, ou seja, S igual a S0 mais V0T mais o meio de AT2. Repare, não falei como é que eu vou demonstrar, não. O nosso foco é como é que eu vou construir isso daí. Então, quando a gente fala, só voltando, para esta fórmula, S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T ao quadrado, essa expressão é expressão algébrica. Como é que a pessoa constrói o conceito de variável ao quadrado? Pois bem, vamos fazer aqui o seguinte. Meu Deus do céu. Não sei se vocês já ouviram falar do nosso bom e velho amigo Tangram. Opa, mas espera aí. Eu tenho que aprender a falar melhor agora para vocês, né? Deixa eu só tirar aqui a máscara, já que os alunos saíram. Porque a gente está em sala de aula, então tem que ficar mascarado. Então, tirando um pouquinho a máscara, que acontece na aula agora. Então, eu falei há pouco tempo o seguinte, né? Vocês falei, acho que só tinha uma pessoa em sala, mas vamos lá. Qual é o formato de uma bola? Então, argumentei que esta minha pergunta ela está errada, ou, melhor falando, ela está incompleta. Por que incompleta? Porque se eu pergunto qual é o formato de uma bola, para uma pessoa que nasceu e viveu sempre no Brasil, tendo como contato o principal esporte do Brasil, que é o futebol, então ele vai dizer que o formato de uma bola é uma esfera. Mas, se eu estiver, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Austrália, e perguntar qual é o formato de uma bola, eles vão dizer que o formato de uma bola é um elipsoide, porque faz parte da cultura deles o futebol americano ou o rugby. Né? Pois bem. Então, quando eu perguntei há pouco tempo qual o formato de um tangram, no caso, eu estou pensando no tangram clássico. Qual o tangram clássico? Aquele formado por 7 peças. Eu vou primeiro aqui no quadro branco, mostrar um pouquinho como é que a gente constrói esse tangram, e depois eu vou mostrar as peças para vocês. Então, a ideia é a seguinte. Considere um quadrado, tá certo? Considere um quadrado. Só fixar aqui. Considere um quadrado. Então, vou dividir esse quadrado ao meio. Como assim dividi-lo ao meio? Note. Qual o formato de uma bola? Resposta vai depender da minha pergunta, que está incompleta. Então, quando eu digo, vamos dividir esse quadrado ao meio, eu tenho que especificar como. Porque eu posso dobrar ao meio no sentido de uma base, no sentido de uma altura, como posso dobrar ao meio no sentido da diagonal. E é isso que nós vamos fazer. Vamos dobrar ao meio no sentido da diagonal. Tá ok? Então, eu estou gerando 2 triângulos. Como eu dobrei a figura ao meio, então a região ocupada ou a área de cada um desses triângulos grandes é a mesma. Pois bem,
em um dos triângulos, eu vou dobrá-lo ao meio. Como? No seguinte aspecto. Vou pegar os pontos. Eu falo ponto, pode ser vértice. Ah, mas meu aluno ainda não ouviu essa palavra vértice. Fale canto, fale aquilo que ele entenda, tá certo? O Vygotsky falou que, a priori, a gente começa com os conceitos intuitivos para depois chegarmos nos conceitos científicos. Então, se você pegar o triângulo e juntar os pontos mais extremos e você fincar o papel, você então vai gerar 2 triângulos, tá certo? Você vai gerar outros 2 triângulos. Ora, do outro triângulo que nós tínhamos, se eu fizer a mesma brincadeira, tudo que eu estou fazendo aqui com o papel, já vou mostrar para vocês com o triângulo, com o tangram de madeira, e depois a gente vai construir mesmo com o papel, tá bom? Repito, esse passo a passo, esse procedimento, é o que estamos pensando vocês fazendo aí ao vivo. Então, esse outro triângulo, eu vou pegar o ângulo reto, note, primeiro eu peguei as extremidades do triângulo de cima, dobrei ao meio e finquei o papel. Vou agora pegar o ângulo reto, ou seja, o vértice atrelado ao ângulo reto, e vou uni-lo ao ponto médio do segmento que une essa minha hipotenusa. Ora, unindo, vou fincar o papel na metade, assim, ó. Depois, vou gerar nesse meu trapézio, vou dobrá-lo ao meio. Vou dobrar meu trapézio ao meio. E, dos 2 trapézios retângulos formados, um deles vou dobrar para gerar um quadrado e um triângulo, e no outro vou dobrar no sentido dos vértices opostos para gerar um triângulo e um para no objetivo aqui. Era a ideia da gente fazer a manipulação nosso. Puxa, essa aí. Vou apresentar aqui para vocês. Opa. Desculpem, que a gente fica mexendo demais, né? Então, vou mostrar aqui para vocês o nosso tangram, tá certo? Ó, está aqui o tangram, tá bom? Então, nós temos 2 triângulos grandes, certo? 2 triângulos grandes. Nós temos um triângulo médio. Aí, daquele meu trapézio retângulo, eu gerei um paralelogramo, gerei um quadrado e 2 triângulos pequenos. Por que isso aqui é interessante para a gente trabalhar com o aluno? É interessante, primeiro, para ele começar a perceber a noção de quantidade. Como assim quantidade? Se eu pegar 2 triângulos pequenos, tá certo? E aí você deixa livre, deixa a criança mexer, ao jovem mexer. Você vai notar que ele pode, com os 2 triângulos pequenos, gerar o triângulo médio, tá certo? Os 2 triângulos pequenos geram o triângulo médio, deixando-os livres, deixa manipular. Mas se você girar um dos outros triângulos, você vai perceber que, depende da posição, você vai formar um paralelogramo, tá certo? Vai formar um paralelogramo. Um momentinho. Certo? O amarelo, o azul e o vermelho. E, por fim, se você unir esses triângulos no sentido do maior dos lados, você vai gerar o quadrado, tá certo? Você vai gerar o quadrado. Então, conhecer as leis de informação, cujas informações geraram o tangram, são de grande valia na hora de formar o conceito matemático. Por quê? Repito, porque na hora que ele vai dobrando, vai unindo os pontos, vai ficando na cabeça dele aquela ideia de o que são pontos, vértices, arestas.
O que são vértices opostos? O que são vértices consecutivos? Qual é a ideia de ponto médio? Vocês estão entendendo, gente? Está sendo muito rápido. Posso prosseguir? Eu acho que está ótimo, pode continuar. Posso continuar, né? Ok. Pois bem. E aí também, agora onde vem o trunfo da ideia de deixar livre o Tangram. Aliás, eu às vezes costumava fazer o seguinte com os meus alunos, isso inclusive ensino médio, viu? Eu supunha para eles o seguinte, imagine que um triângulo pequeno vale um pirulito. Então a pergunta é, um triângulo grande do Tangram vale quantos pirulitos? Ei, mas eu prometia e levava o saco de pirulitos para a sala de aula para estimular, tá bom, gente? Bom, uma estratégia que eles faziam era a ideia da ocupação de espaço. Como assim? Eu fornecia as várias peças do Tangram e deixava que eles manipulassem. Então, eles pegavam, por exemplo, o quadrado e tentavam fazer um encaixe no meu triângulo médio. Depois, ele usava os dois triângulos pequenos. Ora, o que é que o aluno concluía? O aluno concluía que, se um triângulo pequeno vale um pirulito, se um quadrado corresponde a dois triângulos pequenos, e eu precisei de um quadrado e dois triângulos pequenos para gerar um triângulo médio, ou um triângulo grande, então é porque o triângulo grande corresponde a 4 pirulitos, ou 4 triângulos pequenos. Então, essa ideia parece um pouco comercial, mas servia de estímulo para o aluno raciocinar e pensar um pouquinho mais. Para que isso? A gente começava, repito, com o Tangram. O Tangram, eu posso trabalhar com ele também a noção de fração. Como assim fração? A gente percebeu que o nosso quadrado ele é formado por 7 peças. São 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, um triângulo médio, um quadrado e um paralelogramo. Só que os triângulos grandes valem 4 triângulos pequenos. O quadrado vale 2 pequenos, o triângulo médio vale 2 triângulos pequenos e o paralelogramo vale 2 triângulos pequenos. Conclusão. Quando eu olho para essa minha figura, então significa dizer que eu tenho, na verdade, 16 pequenos triângulos. Então, eu posso trabalhar também o seguinte, gente, a ideia de frações equivalentes, de expressões equivalentes, tá bom? Então, eu posso fazer o seguinte, formando aqui peças, né? Por exemplo, você gerando um homem que caminha, ou gerando um cisne, aí pode perguntar, o cisne corresponde a quantas peças do Tangram? Ou então, um cisne corresponde a quantas peças que representam um barco? Enfim, note, a gente pegou o Tangram, que não tem aparentemente nada de extraordinário. Mas aí a gente utilizou aquela estratégia da ocupação de espaço, tá bom? Ocupação de espaço. Para que isso? Para a gente chegar agora no bom e velho material dourado. Ora, o material dourado não é obrigatório ser apenas de madeira, não, tá bom, gente? Você pode usar o material dourado de EVA, você pode usar material dourado até confeccionando com tampinhas, com caixa de fósforos, assim por diante. Caixa de fósforo? Como assim? Bom, eu fiz um curso uma vez de cálculo diferencial integral 3. Bom, para quem não é da área de matemática, a gente tem o seguinte, a gente tem, quando a gente entra, pré-cálculo, cálculo 1, cálculo 2 e o cálculo 3, que é o cálculo da abstração da abstração. Então, a gente fez a primeira parte desse cálculo altamente abstrato usando material concreto, como, por exemplo, a gente fez muito uso de caixas, tá certo? Ora, para que isso? Porque se eu quisesse calcular, por exemplo, um volume ou uma área de uma expressão no espaço, como é que eu faço para calcular uma área, para calcular um volume? É a ideia do espaço ocupado, da região ocupada. Então, nessa ideia da região ocupada, nós temos o seguinte, não sei se vocês sabem, né? Mas se não souberem, vocês falem aí. Então, eu tenho os cubinhos, né, no Tangram, no material dourado, os cubinhos, que eles valem 1 unidade. Se eu colocar 10 cubinhos enfileirados em uma reta, eu vou ter
a vareta. Então, a varetinha, ela vale 10 cubinhos. Ora, e 10 varetinhas ladeadas uma ao lado da outra, a gente vai gerar uma tábua. Ora, se a tábua é formada por 10 varetas, então a tábua vale 100. Até aqui, nada demais, tá bom? Até aqui, nada demais. Mas vamos então começar a mexer um pouquinho aqui com o nosso quadro branco. Então a pergunta é: como é que a gente ensina para o aluno, ou quando eu falo aluno, estou focando aqui a pessoa com deficiência visual, mas a gente sabe hoje em dia com a inclusão que nós também temos alunos com transtorno de espectro autista, temos alunos com descalculia, temos alunos com dislexia, todos na mesma sala, tá bom? Vocês terem uma ideia, aqui na Universidade Federal do Ceará, a gente fez um experimento uma vez, bem antes da pandemia, de um cálculo semipresencial, onde a gente utilizava várias estratégias online, mas também tínhamos os encontros presenciais, onde a gente usava material concreto, e nessa turma, né, não foi o objetivo da gente, não era nosso foco, mas aconteceu que nessa turma a gente teve 5 alunos PCD, 2 com baixa visão, ambos usavam Arial Black 18, ambos os alunos eram cegos do olho direito, e ambos os alunos, né, tinham problemas parecidos. Só que em sala de aula, um sentava na extremidade direita e o outro sentava na extremidade esquerda da sala. Por quê? Porque a luminosidade, ou seja, a luz das nossas... A luz da luz, né? Das lâmpadas, ao bater no quadro branco, incidia e doía os olhos desses alunos. Então, um se sentia mais à vontade na extremidade direita da sala, apesar de ser cego do olho direito, e o outro na extremidade esquerda. Pois bem, tínhamos um aluno com problemas auditivos, mas esse daí era tranquilo, porque ele sabia fazer a leitura labial. É claro, enquanto docente, eu tive que evitar palavras muito semelhantes, por exemplo, bala, mala, né? Ou seja, palavras onde os sons que fossem produzidos fossem semelhantes. Então, a gente tinha que replanejar as aulas de tal maneira que o aluno com deficiência auditiva, ao fazer essa leitura labial, não ficasse com duplo sentido ou com outros significados que ele viesse a entender. Tínhamos um aluno com transtorno de espectro autista e tínhamos um aluno cadeirante. Pois bem, então, quando a gente fala, ou a gente mostra o x ao quadrado e o 2x, dependendo do tipo de descalculia que a pessoa tem, ele vai entender como se fosse a mesma coisa, ou seja, x ao quadrado e 2x é como se fosse a mesma coisa. Por quê? Porque tem x e 2. Aí o que a gente faz para trabalhar o raciocínio? A gente faz o seguinte. Primeiro, vocês lembram há pouco tempo do material dourado? Né? Então, nós temos o quadradinho, que vale a unidade. Nós temos a vareta, né, que é formada por 10 cubinhos, ela vale 10. E nós temos a tábua. Aí, só para mostrar aqui para vocês. Nós temos a tábua. Cadê? Está aqui. Né, que corresponde a 100, que é 10 vezes 10. Então, vamos lá. Vamos lá, para tentar entender melhor. A vareta, ela tem lados 1 e 10. Ou seja, 1 vezes 10 é igual a 10. Você vai dizer, sim, mas e daí? Como assim e daí, gente? Se eu imaginar um cubinho desse, como de fato ele é de lado 1, então se eu colocar um cubinho ao lado do outro, eu vou gerar o número 2. Se eu colocar um ao lado do outro, em linha reta, só um minutinho, eu vou gerar o número 3. E assim por diante. Ou seja, grosso modo, eu posso imaginar que qualquer número é ele vezes 1. Posso imaginar que qualquer número é ele vezes 1. Então, se eu posso imaginar que qualquer número é ele vezes 1, eu posso muito bem confeccionar números usando material concreto. Como assim?
Já que uma caixa começa, esse meu lado vale a unidade. Note, são necessários, se você colocar duas caixas, uma ao lado da outra, só um minutinho, você vai ver, ó, que vai gerar o outro pedaço. Ou seja, eu posso, então, concluir que uma caixa dessa aqui é como se fosse o número 2, já que esse pedaço de cima vale 1 e esse outro pedacinho vale 2. Então, se eu juntar duas caixas, uma ao lado da outra, conforme essa ilustração, eu já teria aqui o número 4. Se eu juntar 3 caixas, já teria o número 6 e assim por diante. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma dúvida? Vocês estão aí? Tá tranquilo, obrigado. Tranquilo, né? Então, vamos lá, de novo. A gente começa com o material dourado, tá certo? A gente começa com o material dourado, trabalhando a unidade. Mas eu posso trabalhar com o Tangram para indicar outros valores, ou eu posso trabalhar com caixas, sejam essas caixas, né? Como nesse caso aqui, caixa de barra de cereal, ou caixa de fósforo, outros tipos de caixas, e fixar minha unidade. Ou seja, fixada a unidade, eu posso não representar que uma caixa daquela vale 2, ou uma caixa daquela vale 3, e assim por diante. Uma vez que o aluno compreende isso, atenção, uma vez que o aluno compreende, estou dizendo que vai ser rápido? Não. Porque se ele tiver algum dos tipos de descalculia, vai demorar 2, 3 ou até mais aulas. Mas, em geral, né, o padrão que a gente tem observado é que uma aula o aluno consegue compreender. Compreender o quê? O golpe que a gente vai fazer agora. Como assim golpe? Vamos lá. Se o cubinho vale 1 e uma vareta vale 10, como é que é o 10 em algarismo romano? Isso, o x. Então, vou fixar, vou arbitrar que uma varetinha dessa agora é o nosso x. E, por conseguinte, uma tábua vai ser x vezes x, ou seja, x ao quadrado. Então, meu material dourado, que outrora era utilizado para representar números, passa agora a ter essa correspondência. O cubinho vale a unidade, a vareta corresponde ao x e, por conseguinte, a tábua vale o x ao quadrado. Eu não tenho aqui à minha disposição o cubão feito de material dourado, mas o cubo, de um modo geral, seria então x ao cubo. Traduzindo e resumindo, em vez de você falar x ao quadrado, fale quadrado de lado x. Entendendo? Repara que eu vou fazer aqui a figurazinha aqui com o material dourado. Deixa eu pegar aqui outro fundo diferente. Opa. Então, ó, dá para vocês visualizarem aqui, ó. Eu tenho um quadrado formado por os cubinhos de material dourado. Esse meu quadrado aqui tem lado 2. Então, quantos quadradinhos eu formei esse quadrado? Ora, eu precisei de 4 quadradinhos. Então, 2 ao quadrado ou quadrado de lado 2. Três. Aí não. Bom, a figura está um pouco mal feita, porque realmente eu peguei aqui várias peças de material dourado diferente. Mas a ideia é, eu tenho aqui um 3 ao quadrado, ou quadrado de lado 3. Aí 4 ao quadrado, ou quadrado de lado 4, e assim por diante. E o que eu faço com o material dourado, eu posso também fazer com o nosso geoplano. Como assim? Só um minutinho.
Te pede desculpas. Mas vamos lá, não vai dar certo. Então, aqui com o gel plano, né? Que infelizmente acabaram as ligas, mas eu também posso confeccionar com gel plano, né? A partir da quantidade de pinos, formar os quadradinhos dentro dele. Está dando para entender, gente? Está dando para entender? Mas acho que tem mais liga aqui, ver se dá para fazer aqui a figura. Só um minutinho. Pronto. Ó, com o gel plano, eu acabei construindo aqui um quadrado de lado 3, tá certo? Então, entendendo. A gente trabalhou, a priori, o material dourado, como se fosse de fato que eles são, números. E depois a gente começou a atrelar, a relacionar o quadradinho com a unidade, a vareta, né, corresponde ao 10, que é o nosso x, e a tábua, que é 10 ao quadrado, ou quadrado lá de 10, com o nosso 100. Então, repara que agora eu posso muito bem construir expressões. Então, uma tábua dessa corresponde a 1x ao quadrado. Se eu tiver duas tábuas juntas correspondem a 2x ao quadrado. 3 tábuas juntas, 3x ao quadrado. 10 tábuas, 10x ao quadrado, e assim por diante. Está claro até aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida, gente? Não, pode continuar. Beleza. Então, observe agora o seguinte. Já vou para o quadro. Então, eu peguei o meu x ao quadrado. Cadê? Mais, meu Deus. Está aqui. Eu peguei o meu x ao quadrado e eu estou colocando um x ao lado dele. Então, que expressão é essa? Essa expressão aqui vai ser x ao quadrado mais x. Se eu colocar um outro x ao lado, então essa minha expressão, matematicamente falando, de uma maneira algébrica, seria x ao quadrado mais 2x. Ora, repare agora, se eu escrever dessa outra maneira, eu terei o x ao quadrado mais 2x mais a unidade. X ao quadrado mais 2x mais a unidade. Ou seja, x ao quadrado mais 2x mais a unidade nada mais é do que um produto notável. Então, a gente deixa que o aluno manipule, a gente deixa que o aluno mexa com outras expressões usando material dourado. Por exemplo, x ao quadrado mais 5x mais 6. Ou então, x ao quadrado mais 6x mais 5. Como é que eu posso decompor um produto notável que nem esse, né? Bom, deixa eu colocar aqui no quadro branco, ver se fica melhor da gente visualizar. Você lembra há pouco tempo que eu falei que a gente deixa o pessoal mexer no Tangram? Pois bem, então eu forneço o seguinte, x ao quadrado, mais 5x mais 6, tá certo? X ao quadrado mais 5x mais 6. Bom, qual é a estratégia? Como é que eu penso nisso daqui? Então, x ao quadrado, usando o material dourado, ele é pensado como se fosse uma tábua. O 5x seriam 5 das nossas varetas. E o 6? Os 6 seriam 6 cubinhos, tá certo? 6 cubinhos.
Aí o que a gente faz com o aluno? Mais uma vez, gente, como o nosso curso é um curso rápido, muito rápido, a gente não está tendo tempo para manipular. Mas a ideia é manipule, coloque uma venda, sinta as peças, entenda as peças. E a estratégia que a gente utilizou lá no Tangram, de ocupação de espaços, é essa estratégia que a gente usa aqui agora. Como assim? Eu afirmo para os alunos que x² mais 5x mais 6 é um produto notável. Como é que ele vai fazer isso? Então, a ideia básica é, ele vai colocar primeiro a peça maior. Por que ele vai colocar a peça maior? Questão de ocupação de espaço. Eu fiz a minha tese de doutorado em 2010 e depois em 2015 e agora em 2018, né? Ou seja, agora, mas já está com uns 3 anos atrás, a gente refez esses experimentos com alunos, tanto com deficiência visual quanto sem deficiência visual, para eles entenderem a ideia dos produtos notáveis. E a gente notou que a estratégia para quem tinha, bem como para quem não tinha deficiência visual, era a ocupação de espaço. Isto é, coloca primeiro a peça maior, tá certo? E aí, como um quebra-cabeça, ele vai tentar, usando, nesse nosso caso, uma tábua, 5 varetas e os 6 cubinhos, ele vai tentar montar um retângulo. Bom, se o retângulo formado for um quadrado, é que eu tenho aquela ideia do x mais a ao quadrado, tá bom? Se não, não tem problema. Então, repara. Bom, vou dar logo a resposta aqui para vocês. E uma maneira que eles têm de manipular seria essa daqui, ó. Tá bom? Só por conta do tempo, viu, gente? Porque se a gente tivesse mais tempo, a gente ia deixar vocês aí mexerem um pouquinho. Ah, detalhe. O que eu faço aqui com material dourado, a gente pode confeccionar também usando essas caixas de chocolate, tá bom? Eu, às vezes, pego, por exemplo, 2 delas juntas, tá bom? Coloco durex ou faço a colagem mesmo para representar o quadrado. Ou seja, em vez de eu ter somente a tábua do material dourado representando o meu x², eu posso juntar 2 dessas aqui para representar o x², tá bom? Ao passo que uma delas representa o x e depois eu recorto pequenos pedacinhos para representarmos a unidade. Então, voltando para cá, eu te forneço x² mais 5x mais 6. Então, ocupação de espaço, repito, tipo quebra-cabeça. Ele coloca o x², coloca as varetas e depois coloca os cubinhos. Gerou a peça? Gerou. Agora, olha que coisa interessante. Olha que coisa mais cheia de graça, pelo menos com matemático. Esse pedaço aqui vale x. Cada pedacinho desse é unidade. Então, tem um x mais 3. Aqui vale x. Eu tenho aqui 2 unidades. Conclusão. Manipulando, acabamos de demonstrar para vocês que x² mais 5x mais 6 é a mesma coisa que x mais 2 vezes x mais 3. Então, atenção agora aos spoilers, né? Por conta do tempo, a gente não vai fazer tudo isso. A ideia básica é, primeiro, pense no problema resolvido antes de fornecer peças para os alunos. Pense a priori com os materiais sendo eles positivos. Por exemplo, x mais 1 vezes x mais 2. Como assim? Eu tenho que desenvolver? Não. Quando eu falo pense no problema resolvido, é você pensar mais ou menos no seguinte contexto. Eu coloco, então você imagina o problema todo resolvido. Então, x², cadê? Aqui. x², por exemplo, é esse aqui, ó. 1, 2, 3. Aí vai, ó. 1, tá certo? Aí eu vou completar com os cubinhos. 2, 3. Então, que figura é essa? Essa figura vai ser x², 1, 2, 3, mais 4x, 1, 2, 3, mais 3 unidades. Ou seja, não faça aleatoriamente os valores. Procure trabalhar a partir do problema resolvido. Isso é o que foi utilizado por um matemático húngaro
chamado George Polya, no seu clássico livro A Arte de Resolver Problemas. Ou seja, não saia criando aleatório. Pense no problema resolvido, tá certo? Note, ó. Eu saí do problema resolvido para gerar o meu polinômio. Aí o que a gente faz? Para os alunos, a gente fornecerá os polinômios. Está claro até aqui, gente? Vocês estão conseguindo compreender? Sim, aqui não espantem não, que a nossa sala, né, a gente tinha uma sala com capacidade para 80 alunos, mas por conta da pandemia só temos capacidade agora para 25 alunos, né? Bom, mas voltando para cá, alguma pergunta? Vocês estão me entendendo? Estou entendendo, acho que está ficando bem claro. Beleza. Bom, então, quase para eu fechar essa parte teórica, para a gente abrir para o diálogo, nós temos então o seguinte: como é que eu faço o esboço de gráficos? Se for um gráfico em linha reta, como é esse caso aqui, ó, da velocidade pelo tempo, então a gente recomenda que vocês façam uso do geoplano. Mas se por um acaso, repito, a gente está falando aqui de geometria, então a gente está falando de cálculo de áreas, tá bom? Ou seja, a área de uma região circular, a área superficial de uma pirâmide, então a área lateral de uma pirâmide, são todos conteúdos do ensino fundamental. Então, se porventura eu vá trabalhar com uma região onde não seja uma das figuras conhecidas, onde eu possa utilizar os blocos lógicos, a estratégia que vocês podem e devem fazer é o seguinte: de novo, pense no problema resolvido. Então, eu fiz aqui um desenho, tá bom? O sistema de coordenadas cartesianos, perpendicular entre si, e fiz todo o meu esboço, né? A minha curva, e eu estou aqui separando essa minha curva em intervalos de mesma base. Bom, o que a gente faz? A partir do desenho, note como é que é feita a construção. A gente colocou aqui, no caso, linhas porosas, tá bom? Tanto representando inicialmente o eixo X quanto o eixo Y. E a gente aproveitou o embalo e colocou uma linha porosa para indicar a curva, tá certo? Voltando, eu tinha a curva, está aqui desenhada, ou seja, para quem tem baixa visão, dependendo de baixa visão, dá para acompanhar, mas para quem é cego, a gente vai aos poucos construindo e argumentando. Ó. Então, a gente fez o eixo X, o eixo Y e a superfície da curva. Depois, a gente pegou os intervalos à esquerda e à direita da curva para poder gerar a região que eu quero calcular a minha área. Por fim, a gente desenhou cada um dos segmentos que nós temos lá dentro. Tá, ok? Então, note, uma única figura, a gente não fez uma única adaptação. A gente vai, aos poucos, construindo estas adaptações. Quanto mais rica em detalhes for a figura, mais construções têm que ser feitas. Por exemplo, para encerrar essa minha fala, por exemplo, como eu trabalho mais com ensino superior hoje em dia, a gente tem um teorema que está atrelado ao chamado limite fundamental da trigonometria. Não precisa se preocupar com o nome, não. Mas a ideia é a seguinte. Detalhe, o que eu fiz aqui pensando para aquelas minhas alunas de baixa visão foi de grande valia para o restante da turma. Como assim? A gente queria encontrar uma relação entre o seno e o ângulo central. Sim, daí. Ora, então eu começo, né, fazendo um esboço da situação. Ó. Desenho aqui o sistema de coordenadas. Note, dá para ver todo o desenho, né? Eu desenho o sistema de coordenadas cartesianos. No nosso caso, eu utilizei palitos de picolé, limpos, tá bom, gente? Às vezes a gente faz dinâmica aqui com a turma, que a gente compra o picolé mesmo, chupa o picolé e a gente depois aproveita os palitos. Mas, pegamos aqui o palito, fizemos o círculo e, aos poucos, a gente foi construindo o ângulo central, tá certo? Ó, construímos o ângulo central e depois a gente fez uma relação entre o ângulo central e a sua
tangente, bem como com o seu seno. Então, note, a mesma ideia, a mesma figura, ela foi as representações para que o aluno, tateando cada uma delas, venha a perceber o passo a passo, a etapa de cada construção. A minha mesa de destaque, né? Dizem que os matemáticos, os mágicos têm suas cartolas. Eu, no caso aqui, eu tenho a minha caixa de utilidades, tá bom? Então, se tivesse alguma pergunta que a gente tente responder, fiquem à vontade. Foi rápido demais, se não foi. Porque, mais uma vez, eu me preparei desde o ano passado, né, antes da pandemia, achando que o negócio ia ser um encontro presencial, então a gente ia fazer todas essas dinâmicas estando vocês vendados, tá bom? Mas, repito, esse material, ele está escrito e a gente disponibiliza depois para vocês, tá bom? Então, eu encerro por aqui e agora abro para tirar as dúvidas. Ô, gente, tem um dúvida, pelo amor de Deus, porque quando o pessoal fica calado demais, das duas, uma. Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada, né? Nem a pergunta. Eu não tenho dúvida. Assim, para mim não ficou. Acho que se aprofundar mais um pouquinho, fica bem claro. Mas eu acredito que para uma pessoa que não enxerga é bem complicado, assim, usar a prática dessa forma, né? Para poder ele entender os conceitos realmente. André, o que a gente fez aqui em um pouco mais de 1h15, olha, isso daí, dependendo da turma que a gente for trabalhar, a gente vai levar 6 a 8 meses. Por exemplo, esse conteúdo aqui, que é mais produto notável, ele é visto no 7º ano até o 8º ano do ensino fundamental. Então, o que eu falei aqui em 1h15, mais ou menos, é para o aluno ver em um ano, tá bom? Então, realmente foi corrido. Foi corrido. E as construções, cada uma delas, precisa ser saboreada. Isto é, no momento que a gente for apresentando, construindo com o aluno, temos que utilizar o que o Vygotsky chama de aprendizagem pelos pares. Como assim? Você faz a intervenção, dialoga com os alunos e depois deixa que os próprios alunos dialoguem entre si. Não sei se ficou mais ou menos claro para você. Sim, sim. Alguma crítica? Pode fazer, gente. A gente está aqui sempre exposto a melhorar. Esse barulho que estão vendo é que eu estou apagando o quadro branco, tá bom, gente? Então, estou aqui com o quadro branco à disposição para alguma dúvida que vocês tenham mais. Então, mais uma vez, tudo que a gente fez aqui não é para ser utilizado em 1 hora e meia, não. São coisas que vão sendo construídas. Então, recordando. A gente iniciou como o quê? Iniciou com o Tangram. Vocês lembram que eu falei, use pirulito? Eu usava pirulito. Sabe, se eu tivesse me lembrado na época, eu tinha feito parceria com alguma clínica odontológica para depois os alunos irem procurar os odontólogos. Mas, brincadeiras à parte, qual é a grande utilidade do Tangram? Né? Além de formar imagem de cachorro, imagem de homem, imagem disso, imagem daquilo, a ideia do Tangram é a gente despertar o aluno aquela ideia de manipular, manipulação livre. Uma vez que a gente foi com o Tangram, quantas aulas com o Tangram? Vai depender do ritmo da sua turma. Aí depois é que a gente apresentou o material dourado. Depois que a gente foi manipulando com o material dourado, é que a gente fez o link do material dourado com a parte da geometria. E depois que o aluno assimila bem, é que a gente passa a utilizar outras peças. Eu queria perguntar, como você vê, tipo,
dos alunos. Melhor do que falar é argumentar o que foi feito. Deixa eu lembrar agora, porque faz tempo. Lembrei. Não é mentira, não. Para muitos é dia da mentira, mas para mim foi um dia de muita verdade descoberta. Para mim, ou seja, um presente de Deus, eu ter sido lotado numa escola que ficava ao lado do Instituto dos Cegos, aqui de Fortaleza. Aí, só que eu não sabia sequer que existia o Instituto dos Cegos. Aí eu vi 2 alunos, quando eu estava chegando lá de ônibus, 2 alunos usando essa bengala longa. Aí eu comigo mesmo, jovens precisando, com problema de coluna. Olha só a ignorância, né? Ou seja, a gente, no meu caso, eu tinha passado 3 anos e meio no curso de matemática, faltando apenas 2 disciplinas para concluir junto o bacharelado e a licenciatura, mas nunca me falaram que eu ia trabalhar com alunos com deficiências, sejam estas intelectuais, sejam estas sensoriais. Para nós, no curso de formação em matemática, nós, na minha época, o ideal era você fazer quantitativo, ou seja, numa mesma aula você fazer 10, 15 questões, e quanto mais, melhor. Essa era a estratégia. Pois bem, quando eu cheguei nessa escola, né, na época, formado 20 e poucos anos, então, o que me sobra aqui no bucho, na época sobrava nos ombros, né, recém-saído da vida militar, enfim. Quando eu fui chegando com meu Ray-Ban falsificado em sala de aula, dizendo boa tarde, antes de eu fechar o boa tarde, eu olhei para o lado, aquelas 2 jovens que eu falei inicialmente que achavam que tinha problema de coluna, estavam lá na minha sala, sentadas na ponta esquerda da sala. Olha como marcou. E uma delas estava limpando o globo ocular. Ai, meu Deus do céu, cadê a bolinha amarela? Você já imaginou, estando uma pessoa com um globo ocular do lado de fora, limpando, e você que nunca ter visto, nunca ter imaginado olhar o fundo do olho dela? Gente, me deu uma vontade de fazer xixi tão grande nesse dia. Eu começava a gaguejar porque eu não sabia como agir. E aí, olha que esse depoimento aqui foi o depoimento inicial da minha tese, viu? E aí a gente fez o seguinte, desculpa, eu passava o final de semana pensando como ensinar, na época era a função polinomial do 1º grau, foi tranquilo, que a gente usou o geoplano, mas era a função polinomial do 2º grau, ou seja, x², essa coisa toda. Eu fazia o gráfico no papel, levava para elas e nada. Aí uma delas me disse, professor, oi, eu sou cega. Eu disse, eu sei que você é cega, eu vi o seu fundo naquele dia. Fundo do olho, tá bom, gente? Calma. Professor, eu sou cega. Sim, professor, o senhor enxerga. Por mais que o senhor queira fazer figuras e gráficos adaptados para mim, o senhor tem que pensar que eu não enxergo. Logo, eu não tenho esse conceito visual, porque eu sou cega de nascença. E aí, como é que a gente procede? Ou seja, tive que deixar um pouco a minha arrogância docente de lado para saber dela como é que ela aprendia. Ela foi disse, professor, a gente usa muito o tato, né? Lembrando que o tato usado é chamado sistema áptico, né? Ou tato ativo, ou seja, onde você vai colher informações. Então, eu pedi permissão para tocar na mão dela, mostrei mais ou menos como era o gráfico que eu queria, aí ela pensou um pouquinho, tirou um gigolé ou tiara da cabeça, abriu um pouquinho as pernas da tiara, né, mais ou menos esse formato, e disse, é disso aqui que você está falando? Eu respirei fundo, olhei para ela e Aí alguém lá do fundão, né, a gente não pode dizer aqui, estamos há 2 semanas falando de gigolé, para isso que serve a matemática? Aí eu olhei para o cara e disse, pior que meu amigo. 2 semanas, se eu tivesse me tocado no gigolé, enfim, agora eu vou responder a tua pergunta. Passei, então, a perceber que, se eu fosse pensar somente nela, eu iria excluir a turma. Se eu fosse pensar somente na turma, eu iria excluir ela. Então, deu trabalho. Isso dá trabalho, mas é gratificante, é gostoso. Porque você, focando nela, eu falo nela porque dos 2, uma acabou desistindo, só ficou essa menina até o 3º ano do ensino médio, né? Então, focando nela,
nas atividades pensadas nela, usando desde blocos lógicos ou sólidos geométricos, até adaptando figuras, a gente começou a desenvolver uma matemática para o ensino médio, toda usando material concreto. Toda aula tinha material concreto? Não. A gente usava o material concreto para construir um ou outro conceito. É claro, tem conteúdos na matemática, como números complexos, que não dá para você usar muito material concreto, tá certo? Mas aí, uma vez que você constrói conceitos, e esses conceitos são abstraídos, então você fica mais livre para falar. O x ao quadrado, já não precisa mais mostrar o quadrado, tá certo? Enfim, dá trabalho, mas a estratégia é pensar em atividades que sejam de fato inclusivas, ou seja, atividades que tanto o aluno com deficiência visual quanto o aluno sem deficiência visual participem. E de quebra, você pode ter algum aluno com autismo em sala de aula sem você saber que ele tem autismo. Você pode ter, de repente, um aluno que está passando por algum problema de saúde, até com depressão, e isso aí vai influenciar negativamente a aprendizagem dele. E aí, de repente, usando material concreto, eles estão trabalhando em equipe, pode até diminuir um pouco essa sensação de vazio que ele tem. Traduzindo e resumindo, me marcou tanto isso daí, que hoje, numa disciplina de cálculo 3, ou seja, que é um cálculo altamente abstrato, a gente consegue, na primeira parte dele, utilizar material concreto para a formação de conceitos. Respondi sua pergunta? Com certeza, obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Lembrando que muito das coisas que eu fiz aqui e algumas outras que eu não fiz aqui, porque realmente o tempo não me permitiria manipular, a gente tem nessa apostila que a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? Normalmente nas escolas tem material didático em braille, né, que fala para que as pessoas cegas consigam fazer a leitura e tal? Olha, nós temos o Instituto Benjamin Constant, www.ibc.gov.br, que ele é o centro de referência da América Latina, né, para estudos com pessoas com deficiência visual. Então, eles têm já em braille vários materiais como livros, né? Por exemplo, no nosso caso da matemática, a gente tem a coleção do Giovanni Júnior, e quem é o outro? Que é uma coleção bem antiga. Eu falo antiga, mas não é desatualizada. Então, a escola que tem aluno com deficiência visual incluído, ela faz o pedido para o Centro de Apoio Pedagógico do seu estado, e esse, caso ele não consiga contemplá-la, ele entra em contato com o Benjamin Constant. Esse, normalmente, é o caminho padrão. Mas, se for, de repente, uma escola particular, essa escola particular pode fazer direto o pedido para o Benjamin Constant, que eles têm esse material. E outra coisa, o que a gente usou muito aqui, tem nas escolas. A gente utilizou material dourado, a gente utilizou blocos lógicos, sólidos geométricos, e vocês têm à disposição na sala de aula, né? Ok? Mais uma pergunta? Eu ainda estou online. Tudo certo. Não, eu não tenho, não. Então, gente, se não tem mais perguntas, né? A gente só agradece a atenção de vocês, tá bom? A gente agradece esse interesse e estamos aqui à disposição. Professor Jorge? Pois não, Matheus? Então, o senhor tem até 17 horas, até 5 horas da tarde. Se o senhor quiser fazer explanação de mais algum material concreto, teorização de algum assunto. Não, porque o material que a gente tinha pensado, Matheus, que como esse curso, a priori, ia ser presencial, e depois aqui teve a mudança para fazer virtual, né? Que o que a gente ia fazer aqui era, se a gente tivesse presencial, a gente ia vendar as pessoas para fazer, de fato, a construção, né? Então, não é só o ver para crer, é o acreditar sem ver, para poder entender melhor a matemática. Então, eu creio que o material que a gente está disponibilizado nessa apostila vai ser mais proveitoso para depois eles fazerem a leitura.
Tudo bem. Então, se o senhor, por assim preferir, a gente encerra a sessão. Agradecer, antes do senhor agradecer ao pessoal, eu agradeço também a presença de todos, a presença do professor Jorge, um tema bastante interessante, importante e significante no nosso contexto atual, no futuro também, acredito eu. E que lembrar vocês, né? Qualquer coisa tem lá no site do Sinted, certo? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com o professor também, como eu havia colocado aqui no chat, o contato dele, o e-mail principal e o e-mail alternativo, assim como ele pode também entrar em contato com vocês, o professor, o senhor Jorge, o senhor tem acesso ao e-mail do pessoal pela planilha que eu te enviei. Então, beleza. Aí qualquer coisa o senhor envia o material lá para o pessoal, tudo bem? Tá, ok. Então, olha, eu devo estar chegando em casa só lá para as 22 horas. Às 22 horas eu mando e-mail para vocês, se Deus quiser, viu, gente? Tá ótimo, então. Então pode se despedir, professor, e depois a gente encerra a sessão. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, né? A gente pede desculpas se realmente foi rápido demais, né? É porque realmente essa questão de fazer atividades virtuais, tentando contemplar pessoas com deficiência visual, não é tarefa fácil. Pra vocês terem uma noção, concluí semestre passado uma disciplina de Física 1, né, de Física Básica, onde, para a gente ensinar os conceitos básicos da física, a gente teve que ter um contato presencial com o aluno cego para fazer uma aula de orientação e mobilidade, contextualizar os conceitos de produto escalar e produto vetorial. Ou seja, só depois que a gente teve essa vivência, porque enquanto tentávamos só falar, ele não conseguia compreender. Mas depois que a gente teve a vivência, ele conseguiu entender, de fato, o que era um vetor, o que era um ângulo, enfim. A ideia básica é ter a teoria, mas ter que saborear essa teoria, ter que vivenciar essa teoria, tá bom? Então, repito, se Deus quiser, lá para as 10 horas da noite, estou mandando para vocês o e-mail, tá bom? Encaminhando para vocês a apostila que seria desse curso, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, Deus ilumine a cada um de nós. Até a próxima. Obrigada, professor. Muito obrigado, professor.